abençoados. Eu conheço pessoas que estão presas a lutos de mais de 20 anos, porque o filho morreu, porque a esposa morreu, e essas pessoas vivem presas a esse luto até hoje. E elas não avançam, não desfrutam do melhor que Deus tem para elas hoje, porque elas estão presas lá atrás. Olá, tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, com a graça de Deus. Espero que você esteja bem, começando mais uma semana. Hoje num ambiente meio infantil, estou gravando aqui no berçário da igreja. Eu gravo aqui porque é um ambiente tranquilo, ninguém vem aqui, então dá para fazer o meu vídeo à vontade. Quero pedir para você, se você é novo aqui no nosso canal, já se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem nos seus grupos, no WhatsApp, nas suas redes sociais, para que a gente alcance o maior número possível de pessoas e mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Amém? Vamos continuar a nossa reflexão sobre o pecado de Davi, com o tema O Preço do Prazer Proibido. Se você está chegando aqui agora, nós já fizemos 5 vídeos para trás, disponibilizamos ele na nossa playlist, O Preço do Prazer Proibido. Dá um pulinho lá, assiste os vídeos na sequência, eu tenho certeza que tem muitos princípios, muitos valores para a gente aprender e aplicar na nossa jornada cristã, na nossa vida cristã diária. Princípios como não estar no lugar errado, na hora errada, ocioso, não atendendo à vontade de Deus. Princípios como não negociar com Deus quando confrontados por um pecado, sermos rápidos em reconhecer, e tantos outros princípios que a gente aprende com essa passagem, né, podemos dizer assim, na vida do rei Davi, quando ele peca com Batseba, adultéria, ela engravida, ele mata o marido dela, e depois ele é confrontado pelo profeta Natan. E na última reflexão que nós fizemos, nós vimos que a sentença do Senhor foi para Davi: o filho que vai nascer a você, ele vai morrer. Deus já antecipa para Davi aquilo que iria acontecer. E agora a gente se encontra aqui, segundo livro de Samuel, no capítulo 12, o texto que fala sobre a morte desse filho, e a gente tem algo a aprender das qualidades de Davi. Uma atitude que ele tem aqui nos ensina muito para a nossa vida cristã, e eu quero ler com você 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 15, né? Diz assim a palavra do Senhor: Então Natan foi para a sua casa. Depois que ele dá a sentença de que o filho que vai nascer a você, ele vai morrer como consequência do seu pecado. Então Natan foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E olha só a atitude de Davi agora no verso 16. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. E vindo, passou a noite prostrado em terra. Olha o nível do clamor desse homem pela vida dessa criança. Apesar de já ter havido uma sentença de Deus na vida de Davi com relação a esse filho, Davi ele jejua e ele passa a noite prostrado em terra, buscando a Deus. Talvez querendo resgatar aquele Davi que outrora teve tantas experiências com Deus, sobrenaturais, intimidade com o Senhor, mas no momento de fraqueza na sua vida, Davi deixa Deus de fora, e isso acarreta um pecado com consequências gravíssimas. Verso 17, então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Claramente Davi está aqui num processo de jejum, de contrição do coração, clamando a Deus com todas as suas forças, para que Deus poupasse a vida daquele filho. Verso 18, ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz.
Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? A cabeça daqueles servos, eles estavam pensando assim, 7 dias se passaram. Por 7 dias, Davi está ali contrito, prostrado, quase que morrendo na sua alma. O que vai ser se a gente contar a verdade para ele agora? E é aqui que a gente vê uma característica de Davi, que nós, como cristãos, precisamos aprender em muitas áreas das nossas vidas. Verso 19: Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? E eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Uau! Que lição a gente aprende com Davi nessa passagem. Davi, enquanto havia esperança de vida para aquela criança, ele buscou o Senhor, ele jejuou, ele se lançou o rosto em terra, clamando a Deus por misericórdia. Mas Deus já havia dado uma sentença. Essa criança vai morrer por conta do seu pecado. Como consequência do que você fez, esta criança vai morrer. Ah, mas que Deus ruim! O que essa criança tem a ver com isso? Pois é, não é um Deus ruim, porque ele nos dá a opção de não pecar e a força que nós precisamos para isso. Porém, servimos a um Deus que não pode com o pecado. Ele abomina, ele odeia o pecado. E as consequências nós pagamos por ela. O preço do pecado, nós já fomos justificados na cruz. Deus não vai imputar isso em nossas vidas como justiça. Por preço pelo pecado já está pago. Mas porque já está pago, nós temos todas as condições e opção de não pecar. E é aí que entra a misericórdia do Senhor. Você não precisava pecar, Davi. Mas uma vez que você me afrontou e me desobedeceu, eu quero que você entenda, não que eu sou um Deus ruim, mas que pecado é uma lei espiritual, tem consequências. E por elas o homem paga sim. Por quê? Porque eu lhes dou a opção de não pecar. Eu lhe forneço a vocês tudo o que vocês precisam para não pecar contra mim. Mas muitas vezes vocês, com o coração obstinado, escolhem pecar, pois saibam que as consequências vocês vão ter que arcar com ela. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, ela está no verso 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Olha aqui o senso de Davi, de quem ele é e de quem é Deus. O Deus todo soberano que fez e praticou e aplicou a justiça dele nesse caso. Davi entendia que o erro era dele, ele já se arrependeu quando foi confrontado pelo profeta e ele aceita o juízo de Deus nessa situação. Mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu.
E aqui, irmãos, eu aprendo um princípio que está descrito lá em Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, sobre a busca dele da perfeição, quando ele diz lá em Filipenses 3, no capítulo 3, verso 13, quando ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, a perfeição, ele está falando. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui a gente aprende um princípio de vida cristã que a gente precisa aprender a aplicar para que os ciclos nas nossas vidas sejam renovados. Eu conheço pessoas que estão presas a lutos de mais de 20 anos, porque o filho morreu, porque a esposa morreu, e essas pessoas vivem presas a esse luto até hoje. E elas não avançam, não desfrutam do melhor que Deus tem para elas hoje, porque elas estão presas lá atrás. E Davi nos dá uma lição muito prática, muito clara e rápida. Enquanto havia esperança, eu vou lutar, eu vou jejuar, eu vou me abster de comer, eu vou estar diante de Deus clamando, chorando, clamando por misericórdia. Mas uma vez que a sentença foi dada, o filho morreu, Davi não tinha mais o que fazer. A Bíblia diz que aos homens estava ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Essa criança não vai voltar mais para os braços de Davi, não tem como. E Davi entendia isso, e Davi aceitou e se sujeitou à soberania de Deus, porque ele sabia que aquilo que ele estava vivendo era consequência de um ato falho da sua parte. Então, o que a gente tira de lição de toda essa história de Davi? Nós não precisamos cometer os erros de Davi, mas nós precisamos aprender com as atitudes de Davi quando ele acertou. Primeiro, sendo confrontado pelo profeta Natan, rápido em reconhecer, não questione. É isso mesmo, essa é a verdade. Eu errei, eu pisei na bola, eu pequei. 2. Quando ele viu que não tinha mais o que fazer pela vida do seu filho, que a sentença foi cumprida, Davi se levanta, lava o seu rosto, se recompõe, entra na casa do Senhor e adora o Senhor, numa atitude de reconhecimento que o Senhor é soberano e ainda tinha o melhor para Davi. Então, amado irmão, amada irmã, eu não sei onde você está, mas não fique preso naquilo que não traz nada de bom para você. É passado, já aconteceu, não tem como mudar. Avance, prossiga para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque por pior que tenha sido a sua experiência, e seja ela qual foi, eu não sei qual foi, se ela já passou, Deus tem algo melhor para você, mas você precisa sair desse ambiente que te prende, nesse passado que te machucou. Deus tem coisas melhores para você. Avance, avance na força que Ele te dá. Eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida. Se você não viu as outras reflexões, assista desde a primeira. Hoje estamos na sexta. Eu vou disponibilizar elas na playlist, no YouTube. Compartilhe, divulga. Tem muita coisa para a gente aprender nesse pecado de Davi. E que o Senhor te abençoe.